E você falou de extra emenda. O que é uma extra emenda? Nós sabemos que o governo federal ele tem 31 modalidades de fazer transferências de recursos. 31. Inclusive de recursos e não recursos, porque existe transferência que não é recurso. E as emendas parlamentares são uma modalidade. Existem as emendas individuais, que é a emenda que tem autoria, que cada deputado federal e senador da República, eles são os parlamentares que juntos representam o Congresso Nacional e o Senado, eles são destinados a eles alguns valores, uma certa quantia a cada um, igual a todos, que são as emendas individuais. E elas são com base na RCL, na Receita Corrente Líquida do ano anterior do Brasil como um todo, em 1,2%. Esse valor, que todo ano muda um pouco, tem uma variação porque é um percentual, ele é distribuído de forma igual entre os parlamentares. E essas são as emendas individuais. Depois disso, nós temos as emendas de bancada, que são as emendas destinadas às bancadas dos estados. Neste ano de 2021, a emenda individual ficou num valor aproximado de 16 milhões e 300 mil. Desde o orçamento impositivo, que foi aprovado em 2014, a metade disso tem que ser para alguma coisa ligada à saúde e a outra metade o parlamentar pode fazer o que ele quiser. As emendas de bancada, em 2018, elas também se tornaram impositivas. Então, elas são, o que é orçamento impositivo? Elas são de execução obrigatória. Então, elas são obrigadas a ser executadas. Mas existem algumas coisas que podem causar um impedimento nelas, que são impedimentos técnicos, que é um projeto não apresentado, falta de documentação e etc. Mas a execução, caso elas sejam aprovadas, a execução orçamentária é obrigatória. Então, emenda individual, emenda de bancada esse ano mais ou menos 260 milhões por cada bancada estadual. O que é a bancada? É a união dos deputados e senadores do seu estado. Então, no seu estado, existem X deputados federais, não os estaduais, federais. E existem X senadores. A união deles forma a bancada. Esse ano, algumas bancadas, inclusive, adotaram ratear o valor, que ficou aproximadamente em 260 milhões de reais, dividiu por igual para cada um deles. Mas não quer dizer que elas dividiram, que foi dividido, adotado esse acordo de dividir por igual, não quer dizer que ela se tornou uma emenda individual com autoria. Não, ela continuou sendo uma emenda de bancada. Uma emenda de bancada, ela é indicada pela bancada. A emenda individual é indicada pelo deputado e pelo senador. Ou seja, somente ele toma essa decisão. Na emenda de bancada, toda bancada tem que concordar com a decisão. Ou, se fizerem como foi feito esse ano em alguns estados. Ratearam entre os parlamentares e cada um tomou a decisão sobre aquele valor do rateio que ficou disponível a ele. Fora isso, nós temos uma terceira modalidade, que é a emenda de comissão. Então, existem as comissões da Câmara Federal e as comissões do Senado. Aproximadamente 12 comissões em cada casa. Isso varia um pouco de ano para ano. Por exemplo, a mesa diretora, que é composta pelo presidente do Congresso e o presidente do Senado, vice-presidente, secretários, etc., é uma comissão. E a essas comissões são determinados X valores, que eles podem destinar a X entidades, públicas ou privadas. Também temos aí a emenda de relatoria. É o relator do orçamento, que pode ser um deputado federal ou um senador. Esse ano, o relator do orçamento 2021, do OGU 2021, foi um senador do estado do Acre. Mas o orçamento do OGU 2022 vai ser um outro senador ou um outro deputado. Pode ser um ou outro. E a este parlamentar é destinado um recurso chamado emenda de relatoria. Pois ele foi o relator do orçamento. E cabe a ele destinar esse recurso a entes públicos e privados, atender as necessidades dos partidos, atender as necessidades dos outros parlamentares, atender a necessidade do Congresso, do Senado, etc. Fora tudo isso, existe um recurso chamado extra emenda, que é o caso aqui do vídeo. Este recurso de extra emenda nada mais é do que saldo ministerial, porque assim como o parlamentar tem um orçamento, os ministérios também têm seus orçamentos. E essa captação que foi realizada aqui, para essa ONG, no Ministério da Saúde aqui, e o recurso foi destinado à questão da saúde, como eu falei, o objeto dele, ela foi captada através de extra emenda, saldo do Ministério da Saúde, num valor de 67 milhões de reais. Mas poderia ter sido captada de extra emenda em qualquer ministério, para qualquer finalidade, como eu já falei, para qualquer ente. Este caso aqui foi uma ONG.